Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados, cumprimentar os senhores representantes da CNJ e agradecer a vossa presença. De facto, da vossa intervenção e dos esclarecimentos que foram dando, há aqui dois fatores que são claros e que, no fundo, resumem o problema que estamos aqui a discutir hoje, que tem a ver com a gestão integrada do território e com a viabilidade económica. São os dois grandes pontos que eu resumo daqui. Ao que acresce o despovoamento, que pode-se discutir se é causa ou se é consequência, eu acho que é as duas coisas, e isto tudo faz com que este problema seja agravado e ao que acresce também o problema é vermos concretizadas no terreno muitas medidas que foram sendo anunciadas e que muitas vezes não saem do papel ou são mal implementadas. E isto tudo redunda em que, novamente, em 2025, vimos um nível de área ardida bastante elevada, de cerca de 270 mil hectares e de cerca de 8 mil incêndios rurais. Olhando para os últimos anos, reparamos que não se trata de uma anomalia, acaba por ser um ciclo. Em 2017 tivemos valores históricos, depois de um grande fogo, normalmente os níveis baixam, também diminui a atenção política, no verão discutem-se os incêndios, no inverno discutem-se as cheias e acaba por isto ir-se arrastando, e o que é verdade, e já não me lembro se foi o senhor que referiu, a verdade é que em 2025 voltamos a ter um patamar bastante elevado e estamos claramente, não é num acaso, é num problema estrutural que está relacionado com os fatores que eu referi e que os senhores também referiram. Também sabemos, e também referiu isso na sua intervenção, que temos um problema montante, dado que a maioria das ignições tem origem humana, seja ela qual for, seja criminosa, seja negligência, seja o que for. Aliás, de acordo com o relatório preliminar da AGIF 2025, aponta para cerca de 98%. Isto é extremamente relevante e o que faz com que, muitas vezes, as causas naturais que são referidas para muita coisa representam uma fatia bastante residual. Isto explica parte, não explica tudo, porque há países com percentagens semelhantes ou comparáveis de ignições humanas e que, teoricamente, arderiam da mesma forma que Portugal, e a verdade é que isso não acontece. A diferença está, voltamos ao mesmo ponto, à gestão do território, como está organizado e gerido, e à viabilidade económica do mesmo. Temos, como também referia, um território altamente fragmentado, com milhares de pequenas parcelas, com alguns não sabemos os proprietários, outros são ausentes pelas razões também que referiu da questão, voltamos à viabilidade económica, e uma enorme dificuldade em criar uma escala para fazer essa gestão. Aliás, em muitos concelhos do interior sabemos que mais de metade dos territórios não sabemos das propriedades não sabemos a quem é que pertencem. E por isso isto torna essa gestão também bastante complicada. E sem uma gestão agregada é difícil a prevenção estrutural porque vai ficar sempre, de certa forma, incompleta. E, como referíamos, temos um despovoamento persistente e menos população significa também menos atividade económica, menos ocupação de território, menos vigilância informal, menos limpeza regular, menos pressão positiva e sabemos que quando não há gente acumula-se combustível, onde há combustível há risco. Como também já foi aqui referido, nos últimos meses foi apresentado o plano do Governo para a intervenção na floresta, o tal Floresta 2050, que tem uma virtude, que é olhar a longo prazo. Estamos a falar de um horizonte até 2050, porque estas coisas têm que ser pensadas também a longo prazo. É recente, é impossível fazer alguma avaliação neste momento. O risco aqui é também, mais uma vez, não passar da fase das intenções e ter depois uma execução no terreno limitada ou que não corresponde aos objetivos. Por isso, o diagnóstico, já vimos, e isto acho que será comum a quase todas as forças políticas, é mais ou menos unânime, independentemente para onde apontarmos. A questão é o que é que falta fazer para resolver. Ainda há pouco referiu que era bom termos uma varinha de condão e ter a solução mágica que não temos. Temos alguns caminhos. Aliás, e quando eu falava das coisas que não saem do papel, no vosso pedido de audiência tinha uma frase que eu tirei, que é que desde 2007 que apresentam propostas e algumas são mal implementadas no terreno ou são mal geridas, que acaba por ser um pouco o que eu referia. O que significa que não só temos um problema estrutural, mas também temos um problema de vontade e execução política. Quando falamos da ordenação da floresta, parece uma coisa um bocado sonhador e etérea, mas o que é verdade, ainda esta comissão teve há umas semanas em Boticas. Bem, sei que a realidade é um bocadinho diferente e houve lá um momento que eu acho que é bastante elucidativo, que estávamos lá num cabeço e olhávamos e víamos de um lado um baldio ordenado e do outro o baldio que não estava ainda ordenado, e via-se bem a diferença e o impacto que isso tem no território e potencialmente a eficácia que vai ter na prevenção
desta questão dos incêndios. Bem sei que os baldios é diferente, aqui era preciso criar quase esta uniformidade, este terreno integrado para podermos gerir dessa forma. E por isso, colocava-vos algumas questões, algumas que acabou de referir há pouco, que é das propostas que apresentaram nos últimos tempos e daquelas que preconizam, quais são aquelas que poderiam ser mais eficazes no terreno para resolver o problema. Na questão da posse e uso de terra, falou do Banco de Terras. Não sei se considera ainda que esse será o modelo mais realista para transformar esta dispersão de propriedades numa coisa integrada que permita essa gestão conjunta. Terceiro, falámos também do pastoreio extensivo, que em muitas zonas está a desaparecer. Que condições concretas considera para que possa ser economicamente viável e possivelmente não será aquela que referiu das ovelhas que estão lá só para se ver, porque é uma viabilidade económica também, na verdade, mas penso que será um pouco mais longe. Temos também uma questão que referiu que eu acho interessante, que é a diferença entre norte e sul e da floresta a norte e a sul e das manchas contínuas, que há muito mais a norte, e a questão das monoculturas. Como é que vem esse tema e como é que se pode promover uma diversificação garantindo ao mesmo tempo também a viabilidade económica? E, por fim, se tivessem que apontar uma única prioridade para os próximos 2 anos, qual era aquela que pensam que faria mais diferença no terreno? Muito obrigado.